Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é quinta-feira, 16 de janeiro. Veja agora as manchetes de hoje. O dia seguinte ao temporal, ventos provocaram destruição, queda de árvores e falta de energia em Porto Alegre. Por apenas 10 minutos e os ventos chegaram a 137 quilômetros por hora. No interior também teve estragos no Vale do Rio Pardo e na fronteira. Mulher reage a assalto e mata bandido aqui na capital. Ela usou a arma do marido, que é policial. Caça bandidos na Serra depois de frustrar assalto. A polícia troca tiros com criminosos em Flores da Cunha. E como está a situação das cadeias gaúchas? Hoje, 85 presos estão em delegacias do estado. E eu vou conversar ao vivo com o secretário da Administração Penitenciária e saber qual é a solução. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. $160 mil pontos seguem sem luz aqui na capital por causa do temporal do final da tarde de ontem. Outros 40 mil seguem sem energia na região metropolitana. Em Porto Alegre, postes e árvores caíram, telhas voaram, provocando muitos estragos, mas muitos estragos, principalmente na região centro-sul aqui de Porto Alegre. A colega Luciane Coman, ao vivo, nos traz outras informações. Oi, Lu, bom dia. Como é que tá aí fora agora? Pelo menos a gente vê que onde tu estás tem árvores caídas, né, Lu? Pois é, bom dia, André, bom dia pro pessoal de casa. Olha, tá nublado, tem um ventinho agora mais fresquinho, né? Bem menos intenso, claro, do que o registrado ontem aqui na capital. Pois é, eu tô aqui na Loureiro da Silva, pertinho do gasômetro, em frente à Câmara de Vereadores, e olha só o que aconteceu. Parte aqui desta árvore, ela quebrou. Ela foi arrancada pelo vento, caiu ali sobre a rede elétrica, inclusive afetou, como a gente vê ali, uma das luminárias ali, ó, veio abaixo. Tem muitos galhos ainda por aqui. Já fizeram uma limpeza aqui na calçada, né? Ontem, inclusive, estava bloqueando ali a ciclovia. Ainda aqui interfere numa das pistas da Loureiro da Silva. A gente está falando aqui próximo do gasômetro. E isso acabou afetando também o próprio funcionamento da Câmara de Vereadores. Vocês vão ver que está aqui à minha esquerda. Ela não está tendo expediente hoje porque desde as 6 horas da tarde de ontem está sem luz. Por causa disso, não tem telefone, ou seja, nenhum ramal está funcionando, né? As ligações para a Câmara não completam. O site da Câmara de Vereadores também está fora do ar. A previsão é que a luz retorne ali por volta da 1h da tarde e aí sim pode voltar a funcionar a Câmara. Senão, não vai ter expediente hoje. A única coisa que acontece aqui, que a gente percebe aqui atrás de mim, é que quintas-feiras, no fim da manhã, acontece a feira orgânica, ou seja, não depende de luz, né? Depende apenas do tempo bom, não estar chovendo. E aí está funcionando aqui no pátio da Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre. Bom, André, foi um temporal muito forte, né, nessa quarta-feira, principalmente aqui na região centro-sul de Porto Alegre. A estimativa é que os ventos aí tenham atingido 100 quilômetros por hora. A gente está com imagens aí ao vivo, imagens gravadas, de ontem, do shopping. Exato, é do shopping Barra, né, que fica ali na Avenida Padre Cacique, ali na Zona Sul. E aí o vento foi tão forte que arrancou telhas. Olha só que perigo, né? Essas telhas voaram, foram arremessadas para cima de alguns carros, inclusive que estavam no estacionamento. O shopping está calculando os prejuízos, vai abrir normalmente, enfim, já abriu normalmente, né? Tá em funcionamento normal nesta quinta-feira. Ontem, às 10 horas, já retomou, inclusive, a energia elétrica e eles estão fazendo esse levantamento de prejuízos. Olha aí, um carro atingido. Próximo ao Iberê Camargo... Lu, só um pouquinho. Oi? Não, só um pouquinho, porque a gente está mostrando aqui as imagens. E, ó, é impressionante a gente vendo agora o momento do temporal, isso é no Barra Shopping. Atinge um carro, né? Apareceu um carro ali atingido e eu fiquei sabendo que aquelas torres que tem ali de vidro, diz que apagou a luz e houve um aviso de emergência para que o prédio fosse esvaziado imediatamente. E assim todos fizeram. Começaram a descer porque esses vidros, eles
soltavam e ele voavam, iam quebrando os vidros mais de cima, né? Imagina a situação atingindo, inclusive, imagina carros. O pavor, imagina o pavor. Imagina o pavor. Ainda bem que ninguém ficou ferido. E a gente vê aí um dos vidros, né? Uma das janelas em cima ali do forro. Aí tá aí o carro que foi atingido. E olha, eu não tenho informação de feridos, mas é de se agradecer por a gente não ter tido feridos depois de todo esse vento que atingiu 100 km por hora aqui na Zona Sul de Porto Alegre, Lu. Com certeza, André. Graças a Deus, né? A gente não teve feridos. E olha, ali próximo ao Iberê Camargo, ali na orla, na verdade toda a orla, né, foi atingida, mas ali próximo ao Iberê, a gente consegue ver as ondas parece que se formaram mar no Guaíba em razão do vento. Pois é, parece mar, né? Nossa, gente, mar, isso aqui, né? É Porto Alegre. Gasômetro... Sim. Isso incrível. É Porto Alegre. Mal dá para acreditar, né? Às vezes a gente vai ali, vê um pôr do sol, aquela água praticamente paradinha, um espelho d'água, né? E olha só, virou um mar, ondas mesmo, né? A água chegava ali, a pista ali em frente ao Iberê Camargo, realmente assustador. E olha, do gasômetro até o Iberê foram registrados estragos, toda a orla, na verdade, registrou estragos, né? O restaurante ali do gasômetro também registrou prejuízos, árvores caíram na rua, na ciclovia, os bares que ficam na orla também ficaram alagados, tiveram partes danificadas, até porque o vento foi muito forte. A parada de ônibus do gasômetro chegou a ficar retorcida e aí a gente consegue ter uma ideia da força do vento, né? Ou seja, que estimam que tem aí chegado até passado de 100 km por hora. Ali pertinho, André, no estádio Beira-Rio, também dava para ver ali o vento e a chuva de granizo, né? Que veio aí agora a gente tá vendo então agora de vento, chuva e pedras de gelo. É uma imagem que realmente assustou quem mora aí na Zona Sul. Foi a gente uma tem faixa, imagens também né, parecidas que foram registradas. Nossa! A gente tem essas imagens também registradas por colegas aí do Morro Santa Teresa, né? Ou seja, a gente olha só a nuvem, alto, olha que impressionante a imagem aqui do alto. É impressionante a gente olhar agora. É impressionante. É assustador, é assustador. É a chamada, ela é uma nuvem em onda, né? A Estael Cia já está com a gente aqui no estúdio. E eu tenho uma curiosidade, Lu, porque assim, ó, em Porto Alegre chegou a 100 km por hora, aí na Zona Sul, que inclusive atingiu o Clube Veleiros ali, prejudicando e estragando barcos. Mas o vento com maior intensidade foi em Taquara, foi 137 km por hora. Daqui a pouco eu quero saber da Estael. Pois é. Por que né, mas tem muito a ver com a geografia também, né? E assim, a gente vê que aí o que estava próximo do Guaíba, todas essas residências, toda a orla, foi muito atingida porque pegou em cheio, né? Pegou em cheio essas rajadas mais todas uma de vez, vento. né, André? Em 2016, em janeiro, eu fiz a cobertura daquele temporal que atingiu a cidade. Milhares de árvores caíram e foi exatamente a mesma região. Essa região centro-sul, ali Menino Deus, Praia de Belas, né? Com uma diferença. Seja, que foram mais atingidos pelo temporal. Com uma diferença que lá em 2016... De intensidade, né? Aquela vez passou de 130 km por hora. E foram 10 minutos, né? Sobre Porto Alegre de vento forte. Ontem, ontem foram 10 minutos e em 2016, cerca de 45 minutos. Então, há uma diferença muito grande. Em seguida, a Estael vai explicar pra gente. André, eu tenho uma informação, viu? Já baixou aí o número de residências sem luz em Porto Alegre. Residências, enfim, pontos sem luz aqui em Porto Alegre. Agora são 90 mil pontos sem luz aqui na capital, né? Ou seja, que estão com problemas de abastecimento, de fornecimento de energia elétrica, ainda em razão do temporal de ontem. Ou seja, a gente já está tendo uma normalização em alguns pontos, mas ainda são 90 mil pontos. Ou seja, muita gente sem luz, muito comerciante sem luz, muita gente sem poder comer pão de manhã porque as padarias fechadas. Não tinha luz em muito Exato. E aí daqui a pouco, André, daqui a pouco o Glauco Paz, ele vai trazer todas as informações. Ele percorreu Porto Alegre nessa manhã de quinta-feira e vai mostrar os prejuízos e estragos aqui pela capital dos gaúchos. Muito bem, quem está ligando agora com a gente, 11 horas e 43 minutos, estamos mostrando aí ao vivo toda a situação de Porto Alegre, toda essa situação
toda essa situação bastante preocupante e os estragos aí, os reflexos de todos esses estragos provocados pelo vento forte ontem no final da tarde em Porto Alegre. Eu vou chamar Estael Cias porque a gente olha, Estael, a impressão que dá é que um tornado passou por aqui. E muita gente me pergunta, André, isso não foi um tornado? Não sei, quem vai responder é Estael. Aquela imagem que a gente mostrou, que aqui pertinho da TV, um tronco de árvore, uma árvore enorme, caiu sobre fios e quebrou um poste de concreto. Até há pouco estava interrompido, porque vão ter que fazer uma grande obra. Aí um outro ângulo da imagem, Estael, mostrando a chegada do temporal em Porto Alegre. Isso foi por volta aí de 5h30 da tarde. Sim, e avançou de uma maneira muito rápida, apesar da Metsul, né, já estar monitorando e avisando. Porque outros órgãos, infelizmente, oficiais, não avisaram no tempo que deveriam ter avisado. A própria capital, a própria Prefeitura de Porto Alegre, sem informação nenhuma no site, um absurdo total. Total. Né? Dá para se dizer que é até um descaso. Porque naquele momento, 3h30 da tarde, a população já deveria estar recebendo, né, notificação de que algo ia acontecer muito em breve aqui em Porto Alegre, o que a Metsul fez esse serviço e muito bem, como sempre. Pois é, André, esse tipo de fenômeno é um fenômeno extremo, né? Tanto é que a gente só teve em 2016 e voltou a ocorrer agora. Ontem à noite eu entrei ao vivo com o Chemali, até o Chemali me perguntou, foi em downburst? No momento até nós não tínhamos ainda essa conclusão, essa avaliação, até porque em 2016 o que nos deixou muito mais fácil, até eu diria entre aspas, de avaliar o fenômeno, foi justamente a duração, foram 40 minutos, o tornado dura segundos. A gente está mostrando esse downburst, Exatamente. Que é um termo em inglês, Sim. né? E significa uma microexplosão, é isso, Estael? O nome na tradução literal seria uma microexplosão, mas não tem explosão nenhuma. Na verdade, é uma corrente de vento muito forte que desce da nuvem em direção à superfície. Toda nuvem de temporal, ela tem uma corrente de vento que sobe, que vai levar a umidade daqui até a atmosfera para formar a nuvem de temporal. Então, sobe de um lado a corrente de vento e desce de outro essa forte corrente de vento. Em situações especiais, como foi a de ontem, que nós tínhamos um grande contraste térmico, teremos frio amanhã, já havia essa previsão de uma severidade nos fenômenos no Rio Grande do Sul. Então, em linhas gerais, o que trouxe, da mesma forma que em 2016, foi o forte aquecimento. Em 2016, nós tínhamos 40 graus em Campo Bom. Ontem, nós tínhamos 37. Então, o São 3 graus, mas que fazem uma grande diferença. Eu só vou repetir aquelas imagens, essas últimas. Agora voltamos para o de ontem. Sim. Tá? Mas a gente mostrou antes algumas imagens desse fenômeno que então, justamente. Que vem de cima para baixo e aí bate no forte, solo. Bate no solo e muitas vezes tem essa torção que muitas vezes nos faz até confundir, será que foi tornado? Houve árvores retorcidas, estruturas retorcidas, porque o vento ele não é linear, ele vai encontrar obstáculos, vai encontrar o relevo, então vai ter alguma torção, algum redemoinho, explicando melhor para o telespectador. Então depende muito da geografia, porque Depende aqui em geografia. Taquara chegou a 137, ou seja, mais forte. Sim, né? mas esse é um outro dado interessante, porque infelizmente a gente não tem uma rede de estações meteorológicas que consiga caracterizar bem o comportamento do vento. Tanto é que ontem o dado que nós tínhamos era no Jardim Botânico, a rajada de vento foi insignificante, foi 30 km por hora, 40. Na Zona Norte, o aeroporto registrou 72 km por hora. Agora, pelos danos que a gente teve, especialmente na Praia de Belas, bairro Cristal, mais aqui de Santa Teresa, pelos estragos, a gente consegue avaliar que os ventos certamente passaram as rajadas de 100 km por hora. É uma estimativa que a gente consegue fazer. Lembrando que aí se evidencia, né, um vácuo que se tem no que se refere à informação meteorológica, né? A gente não tem radares, né, capacitados, até tem, mas falta peça e aí não tem dinheiro para completar a peça e por aí vai. Hoje a gente acompanha mede chuva, ele não mede vento. Né? Então, isso é uma outra dificuldade que a gente tem que trabalhar. Bom, então assim, a gente percebeu ontem essa instabilidade muito forte. Isso tem chance de repetir hoje, Estel? Porque o pessoal está com hoje medo. Não. Não, até porque a temperatura baixou, a gente tem alguma instabilidade no norte. Eu não sei se a gente consegue colocar aqui a animação da imagem de radar de ontem para mostrar o quão rápido foi o avanço dessa instabilidade. Ela começou ali por volta, se aproximou de Eldorado. Aqui nós temos Porto Alegre, Guaíba, Barra do Ribeiro. Essa área em rosa que vai descendo aqui é o núcleo
É o núcleo de chuva muito forte, a torrencial, que a gente começou a alertar ali por volta das 5h30 da tarde de ontem. E vejam como passa rápido, pegando justamente esses bairros aqui da parte central de Porto Alegre até a Zona Sul. Então é uma faixa muito estreita onde passa instabilidade. Vejam esse núcleo em rosa, que é um núcleo de chuva muito forte, torrencial, e que a gente sabe que nessas áreas localizadas, que a gente chama de supercélula, é uma supercélula de tempestade, com essa característica na imagem de radar, que a imagem de radar detecta chuva aqui no Rio Grande do Sul. A gente sabe que tem potencial para vento, para granizo, e foi o que a gente foi alertando. Essa não é uma avaliação rápida, a gente não consegue com 2 horas, 3 horas antecipar um downburst, mas com 20, 30 minutos de antecedência a gente consegue avaliar que é tempo severo, e isso não é uma questão do Brasil, questão do fenômeno mesmo. Do fenômeno, da dificuldade do fenômeno nos Estados Unidos. A formação é muito rápida nos Estados Unidos, para o nosso telespectador sempre pergunta, né? Nos Estados Unidos como é que é, sempre acertam, lá tudo é fácil. Não, lá é 18 a 20 minutos que se leva para dar um alerta desse. O que é diferente lá daqui é que a população está preparada, a estrutura é outra. Então, recebeu o alerta, cada um sabe o que tem que fazer. As redes de comunicação funcionam? Funcionam, os alertas são emitidos em rede, todos os institutos estão preparados para emitir esse tipo de alerta. E há grupos de especialistas, de meteorologistas, 24 horas por dia acompanhando isso. Acompanhando, exatamente. Porque é uma consciência de prevenção. Não acontece toda hora, mas quando acontece, traz danos, traz risco à população, então é preciso ter esse serviço. E para finalizar aqui a avaliação, vejam aqui, isso aqui é um mapa pegando principalmente a parte aqui de Passo Fundo, Litoral Norte e região da Serra. Às 17h50, é isso? 17h50 de ontem. Então vejam o tamanho da célula de temporal. É muito isolado. É isso que acho que a gente precisa ter claro. É muito isolado. Não é uma grande frente fria, não é uma área de grande abrangência. É muito isolado. Então, o que a gente faz é dar zoom nessa imagem de radar e acompanhar, como a gente mostrou naquele vídeo anterior, o deslocamento dela e avaliar em quanto tempo ela vai chegar em determinada região e alertar. Então, é possível fazer um alerta de curto prazo, ainda de que seja meia hora, 40 minutos, é possível fazer esse alerta, mas a população e os órgãos têm que estar preparados para administrar a chegada de um temporal forte desse, como atingiu a capital ontem, e que, graças a Deus, realmente não teve feridos. Pois é, não tivemos notícias ainda bem de pessoas feridas. Agora que foi um alívio, foi, né? Tirando todo esse susto, esse estrago. Só que estava no shopping ali, ficou apavorado, quem estava na rua, né? E eu, à noite, eu me deparei com uma poça d'água que eu me senti como se tivesse uma onda no meu carro, assim, porque as estradas estavam com muita água, mesmo não estando em Porto Alegre, o acúmulo de água foi muito grande. Agora, toda essa chuva, né, Estael, ela não é suficiente ainda para amenizar os efeitos da seca no estado. Claro que ontem na hora foi um alívio, aquele calor todo, aquela umidade. Infelizmente, nós temos aí 50 municípios em situação de emergência aqui no Rio Grande do Sul, justamente por causa da seca, da estiagem. E a Serra é a região que mais produz frutas e também sofre com a falta de chuva. Se a situação não mudar, os reflexos vão direto para o bolso do consumidor. Então vamos acompanhar os detalhes. Uma imagem que há muitos produtores de uva não viam nos parreirais da Serra. Cachos irregulares e muitas folhas e grãos secos. É tempo que eu não vi isso aí. Eu acho que uma seca assim foi em 2012, se não me falha a memória. A família Comáquio esperava colher 110 mil quilos de uva nos 5 hectares plantados. Mas a falta de chuva não encheu os grãos. E o pior, o grau de açúcar, que regula o preço pago aos produtores, está muito baixo. A expectativa é colher apenas metade do previsto. E os reflexos da seca devem se estender pelos próximos anos. Muitas plantas acho que ano que vem não vão mais brotar, elas vão acabar morrendo. E se isso acontecer, com certeza vai ir uns 3 anos para implantar outro vinhedo novo. Enquanto isso, o sol segue dando as caras por aqui e aumentando os prejuízos. De acordo com a Comissão Interestadual da Uva, as perdas na produção já chegam aos 30%. Até o vime secou com tanto calor. Outra cultura bastante afetada é a do milho. Somente aqui na Serra, a estimativa é de uma quebra de 35% na próxima safra. Isso porque para cada hectare plantado, são necessários cerca de 80 mil litros de água por dia. Se a chuva estivesse dentro do normal, esses pés aqui estariam com o dobro de altura. A falta de água prejudicou a floração e o enchimento dos grãos nas espigas.
A colheita deve começar em março e os reflexos devem ser sentidos até na produção de leite, já que o milho é utilizado na ração animal. A chuva ideal é assim, em torno de 5 a 8 dias, uma semana, cada semana, uma chuva de 30 a 40 milímetros, sem vento, sem granizo, né? Seria o idealíssimo, seria a contribuição fenomenal para nós termos ainda uma safra dentro do qualidade e com volume, principalmente a ciclo médio e tardio, ainda recuperar bastante esse impacto inicial que está sentindo. Todo o período de cultivo sofreu com as variações do clima e a seca das últimas semanas apenas agravou a situação. Os pés estão quase sem frutas, uma quebra de 80% na safra. Ela está menor de tamanho e pouca fruta também. E, nem para o gasto não tem para viver, se depender da fruta, né? E mesmo diante de tantas dificuldades e prejuízos, esses produtores nem pensam em largar o campo. Mas fazer o quê? Vamos viver mesmo, né? Continuar trabalhando. Trabalhando sempre, A gente trabalha por amor, né? Se fosse por dinheiro, com uma situação dessas que a gente vê esse ano, mas a gente trabalha porque gosta. Estael Cias, a situação ela ainda é muito preocupante. Não resolveu não o problema, né? Aí da região de Caxias do Sul, região da Serra ali, da uva e vinho. E problemas em outras, né, outras regiões aqui do estado que deve continuar. Mas daqui a pouco a Estael volta e vai explicar um pouquinho mais. Eu tenho já aqui uma pergunta do nosso telespectador, o Rafael Maia, também quer saber, muito preocupado, ele é de Rosário, lá não teve problema tão grave, mas sim. Falando aqui de Uruguaiana, que em seguida a gente vai falar também. Então daqui a pouco a gente volta para explicar como é que vai ficar o tempo e esse frio fora de época que chega a partir de hoje à tarde. A gente já sente um pouquinho mais ameno. Olha, ontem nós estávamos nesse horário com 33 graus, hoje 23. Então, uma diferença bastante grande. E vai cair mais. E vai cair mais. Eu estou apostando nos 10 graus, tá, Estael? Vamos chegar lá no sul do estado. Então, daqui a pouco a gente volta a conversar. Até mais. Obrigado, Estael. 11 horas e 55 minutos, faltando 5 para o meio-dia. Você já regularizou o seu veículo neste ano de 2020 ou mesmo 2019? Não. Então você tem que conhecer o Web Despachantes. Nele você pode parcelar todos os débitos do seu veículo em até 12 vezes no cartão de crédito. É, isso mesmo. Você pode parcelar seu IPVA, licenciamento e até as multas. É muito fácil. Acesse webdespachantes.com.br, consulte os débitos do seu veículo online, escolha a parcela que cabe no seu bolso e pronto, está feito. Você recebe o documento em casa. E tem mais, parcelando no Web Despachantes, você concorre a R$5 mil pela Loteria Federal. Então não perca tempo, né? Regularize agora mesmo o seu veículo. O Web Despachantes é um produto da Pimpag. E você, despachante que não faz parte da nossa rede, entre agora mesmo no site e faça seu cadastro. webdespachantes.com.br. Neste você pode confiar. Vamos agora às notícias direto lá da redação. Uma mulher atirou e matou um assaltante depois de ser abordada pelo criminoso. Foi no bairro Santana, aqui em Porto Alegre. Guilherme Roquete deu os detalhes. Bom dia, Guilherme. Bom dia, André. Bom dia a todos. A mulher ela estava dentro de uma Fiat Toro junto com a filha, estacionada próxima ao Instituto de Cardiologia aqui de Porto Alegre, quando um assaltante se aproximou da caminhonete, bateu no vidro armado e exigiu que essa mulher saísse do carro. A mulher se aproveitou de um momento de distração do assaltante, pegou uma arma que estava entre os dois bancos da frente e atirou contra esse homem. Ele fugiu ainda, se arrastou por um bom percurso ainda de ruas e calçadas e foi parar em um posto de gasolina. Lá, a Brigada Militar localizou esse homem, então foi chamado atendimento para ele. Ele foi socorrido e encaminhado para o HPS, mas não sobreviveu. A polícia ainda investiga também se ele tinha um comparsa, se mais alguém teria tentado assaltar esta mãe e a filha que estavam dentro da caminhonete. A mulher é esposa de um oficial da Brigada Militar, da Polícia Militar, e que estava então em um atendimento no Instituto de Cardiologia. Ela pegou a arma do marido, sacou e atirou. A mulher também já teria prática com tiro, já seria uma policial que tinha pedido exoneração.
mas não está mais na corporação. O delegado Rodrigo Reis, que atendeu essa ocorrência, apontou que o caso se tratou de legítima defesa e liberou a mulher e também devolveu a arma para o policial depois de feita a identificação dessa arma, então, que matou esse assaltante. E foi de dia, né, Guilherme? Sim, foi de dia. Foi no final da manhã dessa quarta-feira, André. Ali no bairro Santana, região bastante movimentada. Pois é, pessoal, a gente tem que se cuidar. Outro assunto. Agora, obrigado, daqui a pouco a gente volta, Guilherme. Outro assunto agora sobre um homem de 58 anos que ele foi preso de forma preventiva pela Polícia Civil de Canoas. Foi agora de manhã. Ele teria abusado da filha e das amigas da adolescente, todas menores de 14 anos. A prisão foi feita em Xangri-Lá, no litoral norte. O Glauco já vai poder conversar com a gente. O Glauco, ao vivo, tem as informações direto da Delegacia da Criança de Canoas, não é mesmo? Glauco, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Pois é, esse homem de 58 anos que está sendo investigado já está preso. Ele foi trazido aqui para Canoas. Eu estou aqui na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente com o delegado Pablo Rocha, responsável pela investigação deste caso. Na verdade, eram 7 inquéritos, né? Agora transformados em 6. Como é que aconteceu a prisão desse homem? Como é que foi toda essa ação, delegado? Bom dia. Bom dia a ti, ao André, aos nossos telespectadores. Essa ação se deu com o apoio da Delegacia de Xangri-Lá. Nosso colega Roland Alexander Short, aqui eu mando um abraço nesse momento, que sei que está nos ouvindo. Esse sujeito estava sendo investigado aqui em Canoas, por nós, pela Delegacia da Criança e Adolescente, e pressentindo que os atos dele estavam na descoberta, que possivelmente ele seria preso, ele buscou a praia de Xangri-Lá como um refúgio, achando que lá, nessa época de praia, com essa volatilidade de endereço, a gente não conseguiria achá-lo. Com o apoio da Delegacia de Xangri-Lá, passamos a monitorar o alvo, pedimos a prisão preventiva dele, obtivemos o mandado, e assim que saiu esse mandado, já no mesmo dia nós já cumprimos, porque a gente pensa que a efetividade da decisão judicial é aquela decisão judicial logo cumprida e a prisão logo feita. Bom, a gente tem números aí que são assustadores. É quase uma monstruosidade. Pelo menos 10 menores de idade que já foram identificados, viu, André? Incluindo a filha, como falou o delegado aqui, mas vocês acham que pode ser um número bem maior? A gente acredita que esse número possa ser maior, a gente acredita que outras vítimas possam procurar a delegacia no correr da investigação e que nós também podemos chegar a novas vítimas com a investigação, porque já temos 10 pessoas identificadas, dentre essas a filha dessa pessoa, temos a filha, temos sobrinhos netos, temos vizinhos, temos pessoas que acolheram essa pessoa e mesmo assim ele acabou abusando dos filhos dessas pessoas que os acolheram. Eu dou como exemplo, quando ele voltou agora, ele foi a Xangri-Lá, ele voltou para Canoas e ficou na casa de amigos. Desses amigos, ele acabou por abusar dos filhos. Temos um inquérito, que é o mais novo que temos aqui, já instaurado na delegacia. Pois é, a crueldade contra crianças em relação a crimes sexuais, André, parece que realmente não tem limites, né? Outro caso chamou a atenção em Arroio do Sal, também no litoral do Rio Grande do Sul, que uma mãe foi presa depois de abusar das 3 filhas, 2, 10 e 15 anos de idade, colocar imagens à venda. Que coisa absurda isso, né? Pois ela foi presa, faturava em cima disso, também foi outro caso que chamou muita atenção em Arroio do Sal. Agora, delegado, em relação a este homem, ele falou alguma coisa, ele admitiu ou não? Não, inclusive no transporte do preso aqui para Canoas, ele ficou 2 horas com a gente, nessas 2 horas ele não pronunciou uma palavra, silente. Em nenhum momento ele se mostrou revoltado, arrependido. Aquela postura típica de quem sabe que está devendo e sabe que está pagando algo com justiça. E é pai de família, é casado? Ele é casado, ele tem filha, uma das filhas dele é vítima de abuso. Com a investigação iremos ampliar esse espectro de pessoas possíveis vítimas na família, a gente tem que verificar, porque infelizmente esse tipo de agressor, ele começa pela família e depois ele se amplia, uma coisa muito cruel. Aquele que deveria proteger é, na verdade, o agressor. E aquela pessoa que devia ser amada e simplesmente amada pela filha, o sentimento ele acaba sendo confuso. Um amor misturado com ódio e com uma certa incredulidade.
Imagina o trauma, né? André, você gostaria de fazer alguma pergunta? Não, uma pessoa assim, ela não se arrepende. Pergunta para o delegado, porque eu acho que esse é o perfil, né, de um criminoso, né, como ele. Esse é o perfil, né, de um criminoso como ele, é uma pessoa fria que executa as ações, não se arrepende. Às vezes não admite, inclusive tem um e-mail que ele mandou tentando, digamos, se desculpar, né? O perfil das pessoas, infelizmente, é muito parecido, né? Este e-mail que eu tinha te referido anteriormente é de outra pessoa, é de outro caso, né? A pessoa tenta contextualizar a sua ação com ações que ela sofreu, por exemplo, na infância, né? Tentar algo como um clichê. Aquele que foi abusado vira abusador, mas isso não justifica, né? Um erro cometido contra uma pessoa na sua infância não justifica suas ações posteriores. Infelizmente, esse tipo de pessoa parece que é uma cartilha. Parece que os atos dele se assemelham muito aos atos de todos os outros que os antecederam. Infelizmente, o estuprador de vulnerável, né, o abusador, ele tem um perfil psicológico muito específico que a gente acaba encontrando em quase todos os inquéritos. Eu imagino que o senhor vai ouvir mais pessoas, né, as partes envolvidas, inclusive os menores, isso já foi feito ou não? Sim, em alguns já foi feito, né, em outros ainda será feito. É por isso que tivemos que pedir a prisão preventiva, porque ele, em liberdade, ele acaba voltando aqui a Canoas, ele constrange testemunhas, ele constrange as famílias das testemunhas, ele constrange as vítimas, constrange as famílias das vítimas, com a sua simples presença. Imagina uma criança vir à delegacia depor sabendo que seu agressor vai passar na sua casa no outro dia. Meu Deus. Então agora ele está preso, a gente possui uma tranquilidade um pouco maior para trabalhar, o judiciário foi muito receptivo aos nossos argumentos e a gente espera, dentro do prazo legal, concluir esses inquéritos com a certeza do indiciamento do autor dos crimes, porque as condutas são muito graves e as consequências para as vítimas também são muito amplas. E aumenta aí a necessidade de denunciar. Mais uma vez a gente bate nessa tecla, né, André? É verdade. Denuncie esse time de crime, nenhum crime, né? Tem que passar impune, mas esse tipo de crime realmente é revoltante, André. Principalmente envolvendo crianças e adolescentes e dentro do ambiente familiar. Agora, o delegado explicou muito bem, é um tipo de perfil que não se arrepende. Ele simplesmente se dá o trabalho de justificar, mas se arrepender, não. Obrigado pelas informações, Glauco. Agora, 12:05 e atenção, policiais militares estão mobilizados nesse momento da Serra para prender os assaltantes que roubaram um carro no bairro São Roque, em Farroupilha. O Guilherme Roquete, lá da redação, tem os detalhes, né, Guilherme? Pois é, André, esse caso começou, como você disse, lá em Farroupilha, quando uma mulher estava chegando em casa em um bairro da cidade. Pelo menos 2 criminosos se aproximaram, renderam essa mulher e levaram o Jetta preto dela. Eles foram, então, para a direção de Flores da Cunha, município vizinho ali de Farroupilha, quando uma viatura da Brigada Militar se deparou com esse carro. Nessa região, na localidade de Mato Perso, o veículo então foi perseguido, os criminosos trocaram tiros com a Brigada Militar, atingiram o para-brisa de uma Toyota Hilux da corporação e depois desceram do carro e se embrenharam no mato. Nenhum policial ficou ferido nessa ação. No entanto, um dos bandidos, pelo menos, ficou ferido, chegou a deixar um rastro quando fugiu. Esses 2, André, eles fugiram em direção à mata. É uma região, como a gente percebe aí, de uma mata muito fechada, uma região com um terreno bastante ferido acidentado. ainda, né? Ferido. Mas geralmente, né, André, a gente sabe que esses assaltantes da região, eles têm uma capacidade bastante grande de se embrenharem no mato. Incrível. A gente lembra até daquela fábrica de joias lá de Potiporã, na virada de 2012 para 2013, que o pessoal ficou 10 dias no meio do matagal, né, André? Não, vivendo, se alimentando, não sei de quê, de folha de árvore. Folha de árvore, de água, né? Incrível. Eles conhecem bastante a região e acabam se embrenhando. Pois bem, a Brigada Militar está, como a gente vê aí, usando até helicópteros. Nessa quarta-feira eram cerca de 60 policiais que estavam fazendo essa busca e o agravante deles foi terem trocado tiros com a Brigada Militar. Pois agora, daqui da redação do Guilherme de Porto Alegre, nós vamos conversar ao vivo com o Guilherme da Serra. O Guilherme Fadanelli, repórter do SBT na região da Serra, fala ao vivo lá da região e nos traz as informações. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Guilherme. Pois é, a gente está aqui em Farroupilha, numa estrada que dá acesso à localidade de Monte Ibérico. Para quem nos assiste saber direitinho onde a polícia está concentrada, é numa comunidade chamada de São Tiago. Ela fica no interior aqui, bem no limite entre Farroupilha e Flores da Cunha. As buscas hoje pela manhã reiniciaram por volta das 7 horas da manhã, mas a chuva acabou atrapalhando. Nesse momento, segue uma garoa aqui na região, e isso para uma região de mata fechada, como você mesmo disse, Guilherme, é complicado porque o terreno fica escorregadio, o acesso também é um declive, é um terreno complicado para a polícia trabalhar. Mas as barreiras seguem, inclusive a Brigada Militar acabou montando um grupo de WhatsApp com moradores aqui de Mato Perso, e esse grupo de WhatsApp é para informar, né, o que está acontecendo aqui pelo interior, qualquer atitude suspeita, qualquer pessoa suspeita que passe aqui pelos arredores é avisado nesse grupo para a Brigada Militar, então, fazer as abordagens e tentar encontrar esses suspeitos. Aí a gente pode comprovar através disso, né, Guilherme Fadanelli, que a criminalidade que a gente tem mostrado tanto aí pela região da Serra se traduz em atitudes como essa aí, quer dizer, não adianta. A Serra está vivendo um momento bastante delicado, né, com relação a justamente isso que a gente está mostrando. Diariamente a gente tem notícias que vêm aí da Serra e agora esses criminosos em fuga que certamente não vai durar muito tempo, certo? Mais alguma informação daí, Guilherme? Por enquanto é isso, André. A Brigada Militar, então, segue nessas buscas. Qualquer novidade, a gente volta a informar. Muito obrigado, Guilherme Fadanelli, direto da Serra, com essas informações. Bom, e a gente volta a falar sobre o temporal que atingiu Porto Alegre, principalmente nas regiões central e sul aqui da cidade. Ainda há árvores e também postes caídos pelas ruas da capital, né? Teve prejuízo aí no atendimento do postão da Cruzeiro e 160 mil pontos, 190 mil pontos, é isso? Perdão, caiu para 90 já. Os números estão mudando rapidamente. Já caiu para 90 mil os pontos sem energia elétrica. Os detalhes na tela. Hoje dava para ver melhor o resultado do temporal. No centro, esta árvore caiu. Foram mais de 50 na capital. A área mais atingida foi a Zona Sul. Imagens que trouxeram apreensão e prejuízo no fim da tarde desta quarta-feira. Não só por causa da chuva forte, mas também do vento. Alguns locais foram atingidos pelo granizo. Chuva de pedra, olha o Beira-Rio, olha o temporal. Tava horrível, né? Era árvore caída por todo lado. Tava bem complicado. Susto para quem frequentava este shopping. O vento forte arrancou telhas e pedaços da cobertura. Sem luz. E água? Também, sem água também. Semáforos permaneciam desligados. 3 postes caíram na rua Correia Lima, no Morro Santa Teresa. O trânsito ficou interrompido. Na orla do Guaíba, foi fácil ver as marcas do vento. E difícil acreditar como o telhado veio parar aí. A cerca e os tapumes dos campos de treino do Internacional foram para o chão. Nesta padaria, o gerente prefere nem imaginar se não tivesse o gerador. Esse é um prejuízo muito grande. Tem mais de 100 mil pão congelado, comidas congeladas, tudo. E mesmo com gerador, o atendimento no posto de saúde da Vila Cruzeiro foi afetado. Sem previsão de atendimento. Mas tem gente que não consegue adquirir o gerador. Este mini mercado, por exemplo, não tem. Está quase no escuro. E o dono já começa a imaginar quanto vai ser o prejuízo. A única notícia boa é que ele conseguiu vender todo o estoque de velas. O prejuízo está incalculável, porque um pouco mais a gente vai ter que fazer as contas aí e botar fora aí. Olha, vendeu o estoque de velas, mas o lucro com o estoque de velas não deve ter sido muito grande, não. A margem de lucro é muito pouca, mas enfim, que situação, hein, Stael? Que coisa incrível. Agora a pergunta, daqui para frente. Não temos mais o risco de temporal como aconteceu ontem, então. Nessa severidade não tem mais risco. A faixa norte do estado, toda a divisa com Santa Catarina, começando ali pelas Missões, ainda pode ter chuva forte hoje. Eu olhei uma última imagem do satélite, tem instabilidade chegando aí do norte da Argentina e vai atravessar toda a faixa norte do Rio Grande do Sul. Então, áreas de Erechim, Iraí, Santa Rosa, Frederico Westphalen, chegando ainda a Vacaria, Lagoa
vermelha. Teremos chuva aí nas próximas horas, ao longo da tarde e da noite. Pode chover forte, que é uma boa notícia. Temporais isolados podem acontecer sim, mas não na severidade que tivemos ontem em Porto Alegre. Mas destacar aquela imagem que a gente mostrou no início do programa do Guaíba, aquelas ondas no Guaíba, isso é resultado do vento sul, vento frio que vem lá do polo em direção ao Rio Grande do Sul. Esse vento é persistente, vai ganhar força nas próximas horas. A tarde de hoje será ventosa em Porto Alegre. Não é vento de temporal, não. Fiquem tranquilos. Olha aí a imagem. Eu quero chamar a atenção, olhem só, né? Quem está nos acompanhando a partir de agora, 12:30, olha só. Isso aí não é o mar, isso é Porto Alegre. É Porto Alegre, Zona Sul. A gente vê as ondas. Exatamente. Né? Muito forte, incrível. O nível do próprio, até o nível do Guaíba sobe um pouco, subiu, porque né? acaba tendo um represamento. Esse vento sul vai trazendo aí vento forte, vai ser a tarde toda assim com vento. E esse vento também traz o ar frio, que vai... Hoje à noite a temperatura cai, a mínima hoje vai acontecer à noite, então vai esfriar mais à noite. Então quem puder pegar um agasalho aí, porque realmente a sensação vai ser de frio, porque vai ter bastante vento, rajadas de 40 a 50 km por hora hoje à noite. Estel, havia uma previsão de que em algumas regiões da Serra e do Sul do estado chegasse a 10 graus. Ainda há essa previsão? Mais, até olhei agora os dados. Aqui a imagem de satélite, ó. O que está acontecendo? Isso é agora, viu, gente? Está chegando essa nebulosidade aqui, vai pegar toda a faixa norte do Rio Grande do Sul, mais Santa Catarina até, mas essa faixa aqui desde da região de São Luís Gonzaga, Frederico Westphalen, Erechim, vai ter chuva nas próximas horas. Sul e oeste já com tempo seco. Parte dessa nebulosidade ainda pode trazer chuva para Porto Alegre, mas não há risco de tempestades. E esse vento seco e frio que vai chegar aqui de sul para o norte, vai derrubar a temperatura e amanhã pode fazer 5 a 6 graus em Bom Jesus, Cambará, São José dos Ausentes. Olhei os dados atualizados agora há pouco. Então, essa região aqui pode ter frio intenso e Santa Catarina até alguma geada pode acontecer. Olha só. Porque lá a altitude é quase 2.000 metros, né? Então, a gente tem um frio até mais forte acontecendo em Santa Catarina. E grande parte do estado amanhã, não sei se a gente tem um mapa aí de previsão de temperatura para sexta-feira. Previsão de mínimas baixando de 15 graus em grande parte das regiões. É uma temperatura baixa para essa época do ano, é frio, que vai afetar também a região metropolitana, mas é claro, ainda é verão, as tardes tem gradativo aquecimento, o fim de semana já tem aqui, ó, teve previsão para amanhã. Esse é aquele frio agora para dar um resfriado de presente para alguém, porque no domingo a temperatura já vai lá perto dos 40 de novo. Exatamente, então vejam aqui, ó, Serra Sudeste. Esse é o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, somos sobreviventes, né? A Zona Sul aqui 9 a 10 graus, a Serra aqui 4 a 5 graus em Santa Catarina, 5 graus no lado gaúcho aqui da Serra Geral. Bom, e a projeção que a gente pode fazer, que é o que acontece na Argentina, né? Vai acontecer aqui, lá tá nevando, né? Não, mas aí no extremo sul. No extremo sul, é uma condição especial, mas mostra a intensidade desse ar polar, mas né? Exatamente, mas o que acontece, né? O que vem acontecendo também na Argentina, a gente pode ter essa projeção aqui para nós. A gente sente os reflexos, porque a atmosfera não tem divisão geográfica, então é justamente esse contraste, esse ar gelado lá da Argentina, do Polo Sul, que chegou em grande parte do continente, é que gerou a severidade dos fenômenos ontem. Previsão para o sábado, aqui já vai perdendo força o frio, 12 a 14 graus em grande parte do estado, ainda 8 a 9 graus no sábado pela manhã lá em Cambará, na região de Bom Jesus, São José dos Ausentes. E o domingo, para finalizar, realmente, olha aqui, 37 graus no oeste do estado, 33 graus na Grande Porto Alegre, 32 no norte. Então, realmente é para judiar mesmo, é para maltratar, testar a nossa saúde esses próximos dias. E tempo seco, eu coloquei aqui só o mapa de temperatura, porque a previsão é de bastante sol nesses próximos dias e muito vai e vem da temperatura. Bom, e a gente vai conversar mais uma vez com a Luciane Coleman, que está trazendo informações ao vivo para a gente. Aí do lado de fora já está com frio, Lu? Ainda não, viu, André? Acho que é um pouquinho cedo para isso, né? Mas olha, o ventinho sul aí, ó, que a Estael tá dizendo, tá difícil de manter o cabelo aqui em ordem, viu? Mas continua muito já bonito. Tá melhor do que hoje cedo, viu? Continua muito bem. Mas já tá melhor que hoje cedo. Hoje de manhã, viu, André, quando eu vim pra rua ainda estava bem abafado. E aos poucos a gente começa a sentir já uma mudança, né? Ou seja, incrível, agora começa a ficar mais fresquinho. Quem não nos acompanhou anteriormente, né, André, eu tô aqui na Avenida Loureiro da Silva, em frente à Câmara de Vereadores, e aqui atrás, vocês veem aqui um monte de galhos, ou seja, que foi uma parte dessa árvore que foi arrancada ontem durante o temporal, atingiu aqui a rede elétrica, acabou danificando ali uma das luminárias aqui da iluminação pública e também acabou atingindo todo o fornecimento de energia aqui da Câmara de Vereadores, que está sem luz desde ontem, ali por volta das 6 horas da tarde, está sem expediente, claro, está no recesso parlamentar, mas claro que o funcionamento da casa continua, então enquanto estiver sem luz, segue fechado então o prédio sem funcionamento. Mas olha, André,
teve também muito problema no interior. Eu vi aí a Estael comentando, né, de rajadas aí de até 134 km por hora em Taquara. Mas olha, exato, a gente tem imagens lá de Lajeado, onde teve muito problema. Lá, a cobertura de uma quadra de esportes de uma escola municipal foi arrancado, o telhado acabou arrancado pelo vento, né? A gente tem imagens aí no ar. O local passou por obras há pouco tempo. Em novembro do ano passado, recebeu essa cobertura e também o fechamento das paredes laterais. Essas quadras de esportes acabam tendo, né, essas aberturas aí fecharam. A conclusão com a instalação de janelas e iluminação estava prevista agora para esse ano, para 2020. E aí, infelizmente, veio o temporal e acabou destruindo, né? Ninguém se feriu, por sorte. Agora a situação pós-temporal, então, vai ser reavaliada pela Secretaria da Educação. Como você bem disse, André, lá na fronteira oeste, em Uruguaiana, também teve problemas. Foi até antes, né? Aqui de Porto Alegre, que a gente já teve notícias. Mas foi forte dos estragos também, causados pelo temporal. Muito forte, muito forte. E aí até a gente já começou a ficar com medo do que viria aqui, né, na capital. Os postos de saúde de lá ficaram sem luz, 2 deles tiveram infiltrações, o posto central é o único com energia elétrica, a prefeitura removeu todas as vacinas para a unidade, parte do telhado de uma escola foi arrancado também com a força do vento, algumas casas também tiveram a cobertura, enfim, as telhas danificadas. Um homem que tentava cobrir a residência com uma lona caiu do telhado, foi socorrido pelo SAMU e aí a Defesa Civil foi até lá para tentar ajudar. É algo que é muito comum, durante o temporal o vento acaba arrancando as telhas, né, André? E as pessoas querem agir rápido e colocar logo uma lona, mas como o temporal continuou, é extremamente arriscado, né? E aí, claro, a Defesa Civil foi até lá para auxiliar esse morador. Mas, felizmente, esse é o único caso, enfim, de morador ferido por causa do temporal desta quarta-feira, André. Muito bem, obrigado, Luciane Coman, mostrando para a gente, então, alguns reflexos, né, estragos aí desse temporal que caiu ontem. A gente está convidando nosso telespectador para mandar mensagem pelo Facebook, né? Temos aqui o Jerry Silveira, aqui em Pelotas, ele é de Pelotas, do bairro Areal. Que choveu, mas foi tranquilo, sem estrago, só sem água. Ele queria saber uma posição da Sanep. O pessoal de Pelotas sabe de alguma coisa, Estael? A tua terra, né? A minha terra. Então, o estrago lá não foi tanto vento, mas está sem água, porque a gente sabe que acaba tirando teve falta de luz também, né? Teve outros fatores, talvez tenham influenciado nisso também. Então tá bem, Estael. Então, nós hoje, agora a gente se encontra na segunda-feira, né? Segunda-feira estamos aqui de novo e agora a situação é mais tranquila. Só norte do estado ainda tem chuva a caminho aí. Algum temporal isolado pode acontecer. Então, chuva muito bem-vinda, chuva esperada aí pelos gaúchos. Então, obrigado, Estael Cias. Beijinho. Bom fim de Até. semana. Muito bem, olha, mais uma vez, entra na nossa página do Facebook e ali deixe o seu recado e a sua mensagem, tá? A gente está acompanhando aí de todo o estado as manifestações. Deixa eu ver essa mensagem aí. Bom dia, André. Sou o Rafael, de Rosário do Sul. Aqui não foi tão forte, só caiu umas árvores, né? Mas lá em Uruguaiana, a gente mostrou há pouquinho, foi terrível, casas destelhadas e quedas de árvores. Fala para nós como vai ser o tempo dos próximos dias. Pois é, Rafael, pelo que a gente acompanhou aí da Estael, né? Agora o mais grave já passou. A gente vai ter agora um período de estabilização. A temperatura caindo, né? Portanto, entre hoje e amanhã, temperaturas bastante baixas. E aí, então, no sábado já começa a subir e no domingo o verão retorna ao Rio Grande do Sul. Esse é o nosso tempo. Muito bem. Agora, 12h20, 23 graus é a temperatura. O secretário da Administração Penitenciária do Rio Grande do Sul, César Faccioli, é o nosso entrevistado hoje aqui no SBT Rio Grande. Secretário, muito obrigado por sua participação. Nós sempre estamos mostrando esta problemática no que se diz, né, nessa área dos presídios do Rio Grande do Sul. Não é de hoje, nós sabemos disso, isso é histórico, mas nesse momento, né, cabe ao senhor, então, fazer toda essa administração. Bom, nós começamos mostrando um dado muito importante. Nós temos, nesse momento, 85 presos em delegacias aqui no Rio Grande do Sul, sendo que um está em viatura em São Leopoldo e um problema muito grave lá em Taquara, que a gente vai mostrar uma imagem, secretário, porque a viatura fica atravessada na rua, né, servindo de cela temporária. Inclusive, as pessoas não podem circular, não podem ultrapassar nessa rua aí de Taquara. Ontem eu passei em São Leopoldo, eram 3 presos dentro da cela, hoje apenas 1. A pergunta que eu faço para o senhor, como a gente manter ou não manter, resolver isso, secretário? Porque nós tivemos recentemente um problema grave aqui em Porto Alegre também.
Certo. Bom dia, André, mais uma vez, todos que nos assistem. Primeiro, reconhecemos o problema. É um problema muito sério. O que nós fizemos nesse período relativamente pequeno, em torno de 10 meses da nossa gestão, a partir de abril do ano passado, é reduzir drasticamente o número e o tempo de manutenção das pessoas presas em Era DP. cerca de 180 presos em viaturas, né? Na verdade, em viaturas em torno de 180, nós tínhamos uma média pela metade do ano passado em DPs na região metropolitana, uma média que às vezes tinha picos, inclusive, de grande elevação, mas uma média de 250, né? E nós conseguimos, basicamente, com uma gestão eficiente do núcleo do DESEP Vargas, da nossa superintendência, estou aqui acompanhado com o nosso superintendente César Veiga, nós conseguimos, e através de uma mediação muito importante com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, nós fizemos uma triangulação entre as casas prisionais para dar vazão a esses presos. Reduzimos drasticamente o número, praticamente terminamos com os presos. Nós temos uma situação pontual de viatura, mas praticamente há muitos dias não tínhamos isso. É uma situação que não podemos permitir que ela continue, e temos um projeto já estruturado, né, em fase final de elaboração já para o seu lançamento, que vai ser a solução. Agora, secretário, eu lhe pergunto o seguinte, nós tivemos aí, toda vez que se fala em presídio, eu comento, nós temos prédios ociosos aqui no estado. Não há possibilidade de usar esses prédios para conseguir abrigar presos, né? Por que essa dificuldade tão grande de casas prisionais? Bem, isso é uma verdade. Não apenas tu tens razão, como esse é o entendimento desse governo, além da decisão que me parece muito acertada do governo Eduardo Leite, da criação de uma secretaria, da foco específico para a gestão penitenciária, houve uma definição, uma prioridade do uso de imóveis públicos para permutas, para viabilizar as obras dos novos presídios que já estamos então existe já essa possibilidade de permuta? Não apenas a possibilidade. O Rio Grande do Sul tem um formato jurídico que foi aqui elaborado, na possibilidade de permuta. O governo do estado definiu como prioridade a construção de presídios, de unidades prisionais, e para isso disponibilizou já uma carteira de imóveis para fazer essa troca. Exatamente. Agora, as parcerias público-privadas, por que tão difícil? Aqui o Rio Grande do Sul teve até uma proposta do governo Ieda Cruzios, é um sucesso em Minas Gerais, agora no norte do país tem um estado que está elaborando também, que é um local onde o preso trabalha, né? Tem toda uma recuperação social. Por que aqui não se consegue, secretário? Bem, na verdade é assim. Há uma resistência? Existe essa resistência? Primeiro, há uma resistência, mas também me parece, e aí é uma opinião muito particular, compartilhada com o governo, mas muito particular, que, na verdade, havia uma necessidade de definir, não só no Rio Grande, mas no Brasil, um modelo de PPP. E os primeiros, alguns modelos... Que é a parceria público-privada, né? Perfeito. E alguns modelos no Brasil se revelaram não eficientes. Com situações... Mesmo com uma redução de 8% no custo do Estado? Tu estás falando da PPP de Minas Gerais. Da experiência de Minas Gerais. Ribeirão das Neves, que, digamos, é o padrão. Mas assim, na verdade, com as experiências boas de Minas Gerais e com outras experiências que não foram tão boas, né, se sintetizou um modelo. Nesse modelo, uma das questões que o Rio Grande do Sul também pontuou é que, na verdade, não haveria possibilidade de nenhum tipo de terceirização para a gestão da segurança interna das casas prisionais. Fechado esse modelo, né, já temos uma parceria, né, com os bancos financiadores, através aqui especificamente de uma secretaria específica do secretário Bruno Vanuzzi. Nós temos já aprovada a primeira PPP prisional do Rio Grande do Sul, ela vai acontecer nesse governo. Mas veja, a PPP é um modelo complementar. Junto com a PPP, basicamente nós temos que consolidar e qualificar o sistema prisional que temos hoje. Com geração de vagas, isso significa construir novos presídios, e com qualificação e melhor condição para os nossos agentes, que com o pouco que tem, já muito fazem. Agora, para a gente chegar nesse ponto aí, secretário, nós temos que ainda correr atrás de muita coisa. Essa imagem que eu vou mostrar para o senhor ali. Essa imagem que a gente vai mostrar são materiais, aí, a gente viu alicate, serra e outros materiais que foram retirados, por incrível que pareça, de dentro da penitenciária aqui de Porto Alegre. Isso foi agora na segunda-feira. Sim. Né? Então, uma outra questão no que se refere a essas operações que vêm sendo feitas com frequência, o que é muito importante, sim. Mas esses equipamentos nas mãos dos presos. Uma fuga estava sendo preparada
Não há dúvida disso. Sim. Eu sei que o senhor pretende melhorar o sistema de bloqueio de celulares nas prisões. Eu até costumo dizer, a gente quando está na freeway, estraga o carro ou qualquer estrada, o celular não funciona. Mas dentro dos presídios, os criminosos conseguem isso. A pergunta que eu lhe faço, ao invés de criar um sistema de bloquear celular, não teria que se melhorar o sistema para proibir, evitar não, impedir que esse material todo entrasse e entre nos presídios? André, não há uma solução. Há soluções multiportas. O que nós estamos fazendo? Nós conseguimos já 8 scanners corporais, o que vão, por um lado, humanizar as visitas e as revistas, por outro lado, reduzir muito, cair muito, se possível a zero, a entrada de produtos ilícitos, melhorar procedimento também, isso está sendo feito numa parceria fundamental da SUSEP com o DEPEN. O DEPEN está sendo nosso parceiro, o Ministério da Justiça, o ministro Sérgio Moro, está sendo nosso parceiro também, não só na questão de financiamento para novas obras, mas especialmente para a qualificação tecnológica. É procedimento e tecnologia. Essa é a nossa meta. Estamos fazendo, digamos assim, intensificando essas operações, acho que a sociedade tem acompanhado isso, são operações ordinárias, intensificadas, um procedimento. Nós temos um núcleo especial chamado GAES, que é uma referência nacional de intervenção com muita técnica, praticamente sem danos patrimoniais e pessoais. Esse, digamos assim, é o resumo do que estamos fazendo. Muito bem. Caccioli, muito obrigado pela sua presença, né? Secretário aí da Administração Penitenciária. Temos muito trabalho pela frente, muita coisa vem sendo feita e claro que a gente está acompanhando para mostrar essa problemática, como eu disse, ela não é de hoje. Ela vem de muitos e muitos anos, há um déficit muito grande. O pessoal pergunta a penitenciária de Sapucaia quando é que vai sair, enfim, do papel. Vai sair. Mas são questões que a gente vai acompanhando. Vai sair quando? Em 2 meses teremos a inauguração da penitenciária de Sapucaia. E me permita, agradeço a oportunidade e registro mais uma vez assim, uma coisa muito importante. Os nossos agentes penitenciários, hoje já por determinação constitucional, policiais penais, são, na verdade, assim, o grande reconhecimento que a sociedade tem que fazer. Com toda a precariedade do nosso sistema, da nossa estrutura, já fazem muito. Com melhores condições, que é o que daremos, farão muito mais para a sociedade. E estamos aqui também para mostrar todo esse trabalho que vem sendo feito. Um rápido intervalo, eu já volto. Já estamos de volta e eu quero fazer uma pergunta. Quer melhorar de emprego? Então faça como milhares de pessoas em todo o país, faça Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil. Não é mesmo, Giovanni? É isso aí, André. O curso técnico é o caminho mais rápido para quem deseja se capacitar e aumentar seu salário. O Grau Técnico tem os melhores instrutores e uma estrutura completa. E tem VT novo. Roda aí pra gente ver. Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil, está transformando a vida das pessoas em todo o país. São mais de 30 cursos para você conquistar a sua vaga no mercado de trabalho. Pense no futuro. E veja que oportunidade imperdível. Quem ligar agora para 0800 000 4321 ou enviar um WhatsApp para 519 9811 9696 ganha 50% de desconto na matrícula, uniforme e material didático grátis. Uau! Tá esperando o quê? Pense no futuro, faça Grau Técnico. Muito bem, 12h35, está na hora de ir embora. Agora deixa eu perguntar uma coisa, Débora de Oliveira, o que tá fazendo com essa vassoura aí, hein, Débora? Tu não me quis aí hoje, né, André? Hein? Tava com medo, né, que eu fosse varrer teus pés hoje, né? Hã? Vai explicar ou não vai que tá fazendo essa vassoura? A manhã inteira com essa vassoura. É que sabe o que é, André? É que tá o pessoal lá no Grêmio fazendo uma faxina Opa. no departamento de futebol. Tem que se cuidar. E eu tô fazendo uma faxina aqui no campinho também. Ai, Só eu não fiz já tô aí escapando. no Rio Grande porque tu não me levou hoje. Senão ia ter faxina aí também, sabia? Ó, já tô escapando. Beijo grande. Beijo, André.